Bom, e a gente vai seguindo aqui o programa Reclamar Adianta de hoje, desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, com o advogado trabalhista Solon Tepedini. É claro, né, que eu não vou poder deixar aqui de falar com o Solon sobre aquele assunto que eu e a Átila conversamos no primeiro bloco, que é essa questão aí da Justiça do Trabalho criar uma nova onda, né, baseada aí na Covid, de indenizações aí, eu quero ouvir aí, de indenizações absurdas, né? Vamos ouvir aí a opinião do advogado Solon Tepedino sobre esse assunto. Solon, tudo bem com você? Tudo bem, Renata? Como é que tá você, a sua família, o nosso ouvinte, tudo bem? Tá todo mundo bem, graças a Deus. Você aí, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Sempre um prazer Solon, para você, Renata. prazer é ter você aqui com a gente, Solon. Como o Fred diz, você é muito ponderado nas suas análises. E é muito bom sempre ouvir uma pessoa ponderada, centrada, mas que sempre, né, bate ali nas suas opiniões e nas suas convicções. É isso que é importante aqui para a gente trazer esclarecimento e orientação aqui para o nosso ouvinte. Agora, Solon, no primeiro bloco hoje do programa, né, e até mudei um pouquinho a nossa pauta, porque eu achei muito interessante isso daqui, e estava discutindo com a Átila e com o Mário Chadud aqui no primeiro bloco do programa, né, a Justiça do Trabalho, né, podendo aí criar uma nova onda da Covid, né, as de indenizações absurdas, né? Os juristas têm avaliado como certa aí, o Solon, a tendência de uma nova onda de indenizações na Justiça do Trabalho para empregadores que contraírem a Covid nessa volta aí ao trabalho presencial ou trabalho híbrido, né? Apesar de ser impossível aí precisar, né, como alguém foi infectado na maioria dos casos, né, seja no transporte coletivo, em festas ou até em encontros familiares, a expectativa é que seja aplicado aí o nexo de causalidade, concluindo que a infecção foi no ambiente de trabalho, né? Isso significa aí na prática que vai sobrar aí para o empregador. Aí a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ela não vê isso, ela só observa temas mais recorrentes relacionados a verbas rescisórias. Já os advogados, né, têm aí uma expectativa de obter indenizações de danos materiais para cobrir gastos com saúde e também pagamentos por eventuais danos morais. Então, eu queria ouvir a sua opinião. Você acredita que possa haver aí essa tendência realmente aí na Justiça do Trabalho, Solon? Renata, não acredito. Não acredito porque acho que tem que ser analisado caso a caso de forma ponderada. Nós chegamos a conversar sobre isso lá um pouquinho no início da pandemia. Da quarta onda, né? Eu acho que um pouquinho antes ainda, Renata. Lá no comecinho mesmo, a gente debateu que começaram a criar essa expectativa da responsabilidade do empregador, né, sobre esses casos de Covid, quando voltaram. A gente conversou isso logo depois que a gente começou a voltar, né, que as coisas começaram a reabrir e as pessoas começaram a criar, algumas pessoas, alguns juristas, alguns operadores de direito começaram a criar essa ideia de que a responsabilidade, em tese, seria do empregador. Não deve ser visto dessa forma, né? Eu acho que tem que ser caso a caso. O que acontece? Esse empregador, ele pode ser responsabilizado, Renato, quando ele não oferecer meios de segurança para esse empregado, tá? É aquela empresa, é aquele empregador que coloca esse seu empregado, tá, em condições de risco. Aí sim se pode pensar, tá, no nexo de causalidade, na responsabilidade do empregador, tá, na ocasião da doença. Nós não podemos vislumbrar a possibilidade de apontar a culpa, né, a responsabilidade de uma empresa, de um empregador, sendo que ele oferece as mínimas condições de segurança, né? A gente só pode pensar nisso, Renata, quando o empregador chama o empregado para trabalhar, coloca ele numa situação direta de risco de contágio, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, sem que ele utilize máscara, sem que ele utilize álcool em gel, sem que ele forneça nada disso para esse empregado. Agora, se ele fornece toda a segurança que esse empregado precisa, né? E aí atribuir a esse empregador a culpa dele ter adquirido o contágio do Covid,
é extremamente precipitado, é extremamente irresponsável. Nós temos que ter cautela. Esse empregado está indo e voltando para o ambiente de trabalho de transporte público, que, se a gente parar hoje para analisar, pode sim ser o maior causador desse contágio. Esse empregado pode estar em contato com seus familiares, em festa, em outras situações. Então, é muito precipitado pensar dessa forma. Eu acho que quando o operador de direito quis atribuir ao empregador o nexo de causalidade e atribuir a culpa ao empregador, ele está falando daquele empregador que coloca o seu empregado em risco iminente. Aí sim você pode, talvez, atrelar esse nexo de causalidade. Eu, sinceramente, não consigo vislumbrar que a Justiça do Trabalho possa chancelar isso de uma forma geral, de uma forma, então, contraiu o Covid, está trabalhando, é nexo de causalidade, é o ônus do empregador. Não vejo dessa forma. Acho que não tem como a gente avaliar precipitadamente dessa forma. Não, principalmente, né, Solon, por causa dessa questão do nexo de causalidade. Então, assim, como é tão difícil a gente saber da onde que a gente contraiu o Covid, né? Obviamente, assim, se você tem um familiar que foi infectado, você teve contato com ele, né? E aí você imagina que possa ter contraído dele. Agora, no ambiente de trabalho, eu fico imaginando principalmente em, não sei, empresas grandes. Você deu um exemplo típico aqui, né? A maioria dos funcionários utilizam transporte público, então estão expostos, né, diretamente a contrair esse vírus. Mas uma coisa que me passou pela cabeça foi essa questão aí de como comprovaria aí o nexo de causalidade, por isso passaria aí essa responsabilização pro empregador. Essa questão do transporte público. O empregado pode virar e falar assim, peraí, eu era obrigado a ir para o trabalho de transporte público, meu empregador não me disponibilizava outro método de transporte para que eu fosse para o trabalho. Então, eu estou conjecturando aqui algumas coisas que podem ser alegadas aí na justiça. Então eu não estaria me expondo ao vírus por utilizar transporte público? Não deveria ser oferecido pelo empregador um outro tipo de transporte para colocar o empregado em segurança? Esse pensamento seu, na verdade, é uma coisa que, sim, pode muito ser alegado, tá, Renata? Por um advogado, por alguém na Justiça do Trabalho. Mas é impossível. Hoje é impossível, né? Todos os empregados que estão trabalhando em empresas grandes, na sua grande maioria, na verdade, né, estão fazendo isso. Não tem como nenhuma empresa do custear, né? Custear, é raro. Isso é muito difícil. Isso não pode ser usado de argumento. Por isso que eu falo na presunção. Eu não tenho como comprovar, Renata, que eu adquiri o Covid ou dentro da empresa, ou no transporte público, ou numa festa, ou no mercado, ou com meus familiares. Eu não tenho como. Então, a gente trabalha aqui com a teoria do risco, com a presunção. Por isso que eu digo, se o empregador coloca esse empregado para trabalhar em contato direto com movimentos grandes, movimentos com demanda grande de pessoas, sem que ele ofereça, né, uma segurança mínima para esse empregado, aí a gente pode vislumbrar, Renata, vislumbrar uma presunção dessa responsabilidade, sim, né? Aí você pode criar, né, uma responsabilidade do empregador. Aí eu concordo, tá? A gente vai trabalhar com essa presunção, com esse nexo de causalidade, tendo em vista a falta de cuidado desse empregador com esse empregado, em colocar ele em contato direto com o vírus, sem fornecer qualquer meio de segurança. Aí eu acho que a gente pode, repito, trabalhar com o nexo de causalidade, com a presunção de culpa do empregador para que ele tenha adquirido essa doença. Aí eu até concordo, tá, Renata? Agora, aquele empregador que tem ali... Travou aqui o Solon. Travou aí
travou um pouquinho, travou ali por 2 segundos. Aí você falou assim, aquele empregador que tem o cuidado. Todo cuidado com esse empregado. Eu não posso atribuir a ele essa responsabilidade. Eu não tenho como provar que eu adquiri esse vírus dentro do ambiente de trabalho. A não ser que, vou repetir, a culpa do empregador. Vamos supor também um outro exemplo aqui, Renata. Dentro da empresa, eu tenho 2, 3... perto de mim, outros empregados que estejam com Covid e esse empregador não liberou esse empregado. Né? Esse empregador não libera o empregado e determina que esses outros empregados estejam trabalhando ali, do meu lado, com a Covid. Aí também, você está atrelando aí a uma responsabilidade do empregador e não ter o cuidado. Né? Então, você trabalha também com a presunção de que você tenha adquirido aquela doença dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, a gente tem que fazer, caso a caso, uma avaliação. Não dá para a gente pegar num todo e botar que o empregado que tem adquirido o vírus laborando, a responsabilidade, o nexo de causalidade é do empregador. Não podemos usar desse artifício. Solon, você respondeu aí a pergunta que eu ia te fazer, porque assim, eu me lembro que na sua última ou penúltima participação aqui, né, a gente conversou, eu trouxe aqui uma denúncia que a gente recebeu de uma empregada aí do comércio, que ela disse, você lembra, né, que ela disse que muitos colegas estavam sendo coagidos a trabalhar durante aquele período em que deveriam ali fazer quarentena, né? Estavam sendo ameaçados pelos seus empregadores, né, de que se não fossem perderiam o emprego. Então, outras pessoas que não estavam infectadas estavam sendo obrigadas a trabalhar com esses funcionários, né? Isso veio uma denúncia aí do comércio, que estavam ali com a doença. O trabalhador que passou por esse tipo de situação, como você falou, numa situação dessa é muito mais fácil você comprovar ali o nexo de causalidade, mas obviamente que ele vai precisar demonstrar e ele vai precisar provar esse nexo. Como que ele faz isso? Nesse caso específico, Renata, com testemunha. Com testemunha provando o quê? Que ele estava trabalhando com outros empregados infectados no momento, e que o empregador obrigou a esses empregados a estarem trabalhando infectados. Então, tem uma presunção de que eu adquiri aquela doença ali no ambiente de trabalho. Então, assim, você colocou muito bem, eu tenho que comprovar isso aí. Eu tenho que fazer a prova da culpa do empregador, né, para comprovar esse nexo de causalidade. E aí, nesse caso, eu posso comprovar com testemunha, né? Nesse caso específico que a gente abordou, o ideal são provas testemunhais, né? Demonstrando que ele estava trabalhando ao lado, perto de pessoas infectadas, por obrigação do empregador. Ou então, por exemplo, eu fiquei pensando aqui em outra prova que poderia ser pertinente. Aquele trabalhador infectado tem ali o teste positivo de Covid. E o outro trabalho, e continua ali, eu não sei, aí o empregador também seria, né, faltaria um pouquinho ali. Eu não sei se eles estão fazendo isso, porque assim, se o empregado vai ao trabalho, ele vai ter que bater ponto, vai ter que... E aí, se você tem ali o exame e está batendo ponto, você tem ali uma comprovação do seu colega de trabalho que ele estava indo trabalhar mesmo infectado. Perfeito, mas a gente tem que tomar um outro cuidado nesse aspecto, tá? Porque às vezes o empregado, por alguma vontade, é difícil a gente imaginar, mas pode imaginar que esse empregado está com Covid, está indo trabalhar e não avisou o empregador. Também tem isso. Por isso que é importante, exatamente, por isso também é importante a gente saber que o quê? Que a ordem vinda é do empregador de que ele está trabalhando com a Covid. Entendeu? Porque não basta a prova de que ele está... Porque eu também não consigo muito vislumbrar uma hipótese de alguém querer estar trabalhando infectado. Mas não sei, por algum outro motivo. Aí não comenta com o empregado. Às vezes esse empregado é comissionado, precisa trabalhar e não avisa o empregador. Né? Então, assim, pode existir? Até pode. Então, é importante que a gente comprove que o empregador tinha ciência. Tinha ciência de que esse empregado estava trabalhando infectado. É importante isso, né? Perfeito. Acho que a gente conseguiu aqui abordar aí de uma forma muito, muito
muito compreensível aí para todos vocês que estão acompanhando a gente aí, essa tendência aí, né, da Justiça do Trabalho de criar aí indenizações absurdas aí, seguindo aí essa questão do Covid. Bom, hoje a gente recebe aqui... Pode falar, Solon. Eu, sinceramente, Renata, eu não consigo vislumbrar, eu acho que é um exagero de algumas pessoas que estão falando isso. Nós não temos ainda nenhum caso, né? Assim, que apontou. Eu acho que vai ter que ser analisado caso a caso, comprovando a culpa, comprovando a responsabilidade desse empregador nessa contaminação desse empregado dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. Bom, a gente conversa aqui hoje com o advogado Solon Tepedino, advogado trabalhista. Você pode mandar sua dúvida aqui para a gente pelo nosso WhatsApp 99328-9328. Ô Solon, sempre que se fala aí, né, na antecipação do saque aniversário e do Fundo de Garantia, as pessoas já querem aí informações sobre isso, né? E a Caixa Econômica Federal, ela permite aí antecipar o saque aniversário, que consiste aí na retirada de parte do Fundo de Garantia do Trabalhador no mês de aniversário do trabalhador. Só que agora o valor mínimo para solicitar a antecipação passou de R$ 2.000 para R$ 500. E além disso, aqueles que possuem aí o aplicativo Caixa Tem podem aí contratar um empréstimo, né, através de um aplicativo. E aí, todo mundo, as perguntas aqui que a gente recebe de uma forma bem recorrente, né? Como eu faço para antecipar isso, né? Como que eu calculo aí esse valor? Como ficam os juros aí da antecipação? Porque eu posso contratar esse empréstimo, mas será que ele vai ser benéfico aí se eu fizer a contratação desse empréstimo, ou vale a pena eu esperar aí a data do meu aniversário para poder fazer esse saque? Eu acho, sinceramente, Renata, que é muito pessoal de cada empregado, de cada pessoa fazer esse saque, cada um sabe onde calo aperta. Não é um juros tão baixo, é um juros que hoje é perto de 1,50, 1,49, 1,50 ao mês. Não é um juros baixo, tá? Você tem que ter baixado no celular o aplicativo do Caixa Tem, tá, para fazer essa solicitação. Então, assim, o empregado tem que, né, pensar bem se é o momento adequado, se ele realmente precisa utilizar desse artifício para fazer essa antecipação, né? Porque os juros não é baixo, não sei, sinceramente, só eu assim, de fora, avalio que só se ele realmente estiver precisando. Ele não pode esquecer que está sendo contado juros, e não é juros baixos. Então, tome muito cuidado, porque não é empréstimo gratuito, é um empréstimo com taxa de juros, uma taxa de juros bancária, que não é baixa. Então, é bom estar todo mundo atento a isso. E é necessário que esse cidadão tenha no seu aplicativo, no seu celular, esse aplicativo baixado para que ele possa fazer esse tipo de empréstimo. Perfeito. Então, fica aí a orientação do advogado Solon Tepedino. Solon está recebendo aqui uma pergunta da Michele Freitas. Ela está perguntando o seguinte: ela diz que ela é empregada doméstica e ela quer saber se ela tem direito ao PIS. A dúvida aqui da Michele. Vamos lá, Michele. Os requisitos, né, para você levantar o PIS primeiramente, que você tenha 5 anos inscrito no programa e que você esteja trabalhando pelo menos 30 dias no ano base para que você levante o PIS. Mas tem uma característica do PIS. O PIS ele é levantado por pessoas que trabalham em empresas jurídicas, pessoas jurídicas. Como a empregada doméstica ela trabalha para a pessoa física, ela não tem direito a levantar o PIS. Infelizmente. Nem a empregada doméstica, nem o menor aprendiz. O menor aprendiz também tem uma característica diferente. Ele não tem direito a levantar o PIS. Então, a empregada doméstica, por ela estar trabalhando ali para uma pessoa física e não jurídica, por isso ela não tem direito ao levantamento do PIS. Lembrando que, mesmo que ela estivesse trabalhando numa empresa de pessoa jurídica, ela teria que observar esses princípios. Primeiro, estar inscrita no programa há pelo menos 5 anos e ter trabalhado há 30 dias no ano base para levantar esse PIS. Porque assim, esses dias a gente recebeu uma pergunta de um vigia. Ele prestava serviços para uma empresa, né, uma empresa de segurança, mas na carteira dele estava assinada como empregado doméstico.
Nesse caso, se ele cumpre aí os requisitos de 5 anos de inscrito e trabalhou 30 dias ao longo do ano anterior, ele teria direito, porque ele estaria trabalhando para uma pessoa jurídica? Na verdade, essa carteira de trabalho dele, a primeiro momento, tá, Renata? Eu estou falando aqui pela informação que ele passou. A princípio, essa carteira foi assinada errada. O real empregador dele é a empresa de segurança, é a pessoa jurídica. Não poderia ele... Aí, o que acontece? Ele tem um real empregador, que é essa terceirizada aqui, né? Que contrata ele, que é a empresa de segurança, que ele trabalha para o tomador de serviço, que é uma pessoa física, que é doméstica. Então, na verdade, a carteira de trabalho dele deveria ter sido assinado pelo prestador de serviço, pelo real empregador, que é a pessoa jurídica. Essa carteira dele, se está assinada pela pessoa física, está assinada de forma errada. E aí ele pode ter problemas, inclusive para o PIS, porque ele não poderia ele não vai poder recolher, né? O registro dele está com pessoa física. Tá. Então, o PIS, na verdade, é o único direito que a gente fala assim, que a legislação não trouxe aí com aquela PEC das domésticas e tal, que equiparou ali as domésticas ao restante dos trabalhadores. O PIS ali é o único direito que o empregado doméstico não tem. Eu vislumbro que sim, porque o resto do empregado doméstico tem todos os direitos, inclusive as horas extras, né? Tem direito, se trabalha mais de 8 horas diárias. O empregado doméstico tem direito ao aviso prévio, tem direito ao recolhimento do fundo de garantia, tem direito caso ele seja dispensado sem justo motivo, ele tem direito aos 40%, férias, 13º. Então, vislumbrando aqui, o único direito, né, que o empregado doméstico não tem seria o PIS. O PIS ele não consegue levantar porque ele não trabalha pela pessoa jurídica e sim pela pessoa física. Então, fica aí esclarecida, Natália, a sua dúvida aí pelo advogado Solon Tepedino. O Solon, me responde uma dúvida que é uma dúvida minha também, aqui de muitas pessoas que eu percebo. PIS e abono salarial não são a mesma coisa, né? São coisas diferentes. São programas diferentes. O PIS é um outro programa diferente do abono, né? O PIS ele tem essas características, ele precisa estar com 5 anos, ele precisa estar trabalhando os 30 dias na mesma... O abono salarial é um abono que ele tem quando trabalha quando trabalha também com a pessoa jurídica, tá? A doméstica também não tem abono. Não tem. Abono, mas o abono tem outras características diferentes. Mas para você receber o abono salarial, você tem que ter uma conta no PIS. Tem que ter uma conta no PIS. Você tem que ter o PIS para receber o abono. Tá. E esse abono que é pago anualmente pelo governo federal, que em 2021 não foi pago, né? Que vai ser pago agora em 2022. Agora em 2022, porque em 2021 não foi pago, mas assim, o que o governo promete é que em 2022 seja pago, inclusive com todos os acréscimos que deve ser pago. Diz o governo que em 2022 vai ser pago, em 2021 realmente o pessoal não recebeu, por conta da pandemia, por conta de uma série de coisas. O governo federal está prometendo que agora, em 2022, vai pagar o abono salarial. E aí, esse abono é que tem aquela limitação de para quem recebe até 2 salários mínimos no ano anterior, é isso? Perfeitamente. Você vê que são características diferentes do PIS. Né? Então, mas para você ter direito ao abono, você tem que estar inscrito no programa do PIS. E quem faz a inscrição do trabalhador no PIS é a empresa? É a própria empresa. Na verdade... O empregador pode fazer o registro dele, mas aí é uma pergunta até previdenciária, mas eu acho que é o seguinte, se o empregador não fizer o registro por qualquer motivo, o empregado pode solicitar. Eu acho que no aplicativo... Aí eu vou ficar te devendo essa resposta. Não tem problema, porque aqui a gente faz tudo ao vivo, Solon. As perguntas, inclusive, aqui a gente não combina, não. Eu te confesso que eu estou na dúvida, mas o empregador é que faz esse registro. Eu estou na dúvida se na falta de registro desse empregador, como é que o empregado pode fazer. Mas eu acho que ele tem como também fazer quando na falta do empregador, o empregador ter feito isso. É porque faz sentido o empregador fazer, que é a pessoa jurídica, porque a gente que a gente falou aí do caso das domésticas, né, que trabalham para uma pessoa física. Então, assim, se a pessoa trabalhou, se ela já trabalhou em algum momento para uma pessoa jurídica, ela vai ter ali uma conta no PIS. Mas se ela nunca trabalhou, ela não vai ter, né? Exatamente. E assim, é importante também que fique registrado. Ela tem que ter, para começar a receber o PIS, ela tem que ter os 5 anos no programa.
A gente falou aqui anteriormente. Sim. Tá? Então, a empregada ela pode ser, por exemplo, aí tem que ter esse cuidado também. A empregada ela pode estar sendo doméstica, ela não é que ela seja sempre, durante todo o seu ciclo empregatício, ela tenha sido empregada. Ela pode ter sido empregada antes por pessoa jurídica, ter trabalhado 5, 6 anos. E aí, hoje, ela está trabalhando como doméstica. Então, ela tem lá o seu programa, recebeu o ano anterior, né? Mas hoje ela é doméstica. Mas se ela tem que ter também, no ano base que ela for levantar, ela tem que estar trabalhando no mínimo 30 dias. 30 dias corridos, né? Corridos. Então, o ano que ela está trabalhando como doméstica, isso é importante também. Ela está começando a trabalhar como doméstica em meados de um ano. Nos 5 anos anteriores, ela pode ter trabalhado com uma pessoa jurídica, e aí ela pode, nesse ano, ter o saque dela. Você entendeu? Não, volta. Não entendi. Ela nunca foi doméstica. Ela, os 5 anos anteriores, ela foi empregada de pessoa jurídica. Sim. Então, ela está inscrita no PIS. Nos 5 anos. 5 anos. Ela trabalhou, durante esse ano, mais de 30 dias corridos para a pessoa jurídica. Correto? Então, ela tem os requisitos para levantar o PIS no momento em que ela for doméstica. Entendi. Agora entendi. Por exemplo, como ano passado o governo federal não pagou o abono salarial, o abono. Mas o abono é diferente do PIS. Estou falando do PIS. Tá? Então, por exemplo... Esse ano passado, vou dar um exemplo, ano passado ela nunca foi doméstica. Por algum motivo, agora ela teve que ir. Doméstica. Isso. Ela começou a trabalhar em meados de 2021. Só que nos últimos 6 anos, ela sempre trabalhou com uma pessoa jurídica. Então, ela preencheu o primeiro requisito, de 5 anos inscrita no PIS. No ano passado, ela chegou a trabalhar 30 dias corridos em pessoa jurídica, e ela agora é doméstica. Entendi. Então, aí ela vai conseguir levantar. Mas, em regra, se a gente for falar em regra, ela não tem direito por conta disso. Geralmente, a empregada doméstica, né, ela já é doméstica há algum tempo. Sim. Então, em regra, ela não teria direito, porque ela não estaria atingindo esses 2 requisitos. Por isso que, quando você me perguntou, eu comecei falando primeiro dos requisitos. Ela tem que atingir esses 2 requisitos. Em regra, a doméstica não teria direito, porque ela não teria trabalhado como para pessoa jurídica. Porque você falou, geralmente, né, o que a gente vê quando a gente pega ali uma carteira de trabalho de uma pessoa que é empregado doméstico ou empregada doméstica, ela já tem isso, já desenvolve essa função já há algum tempo, né? Exatamente. Ou é o primeiro trabalho dela, geralmente, né, a gente trabalha com, né, vamos trabalhar nisso geralmente. Geralmente é o primeiro emprego, é no doméstico. Então, assim, não é tão poucos os casos em que você vem trabalhando há muito tempo com pessoa jurídica e passa a trabalhar como doméstico. Por isso que, em regra, a doméstica não teria direito. Perfeito. Solon, são 12:00, vou precisar finalizar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez. É sempre muito bom ter você aqui no Reclamar Adianta. E deixa aí pra gente seus contatos, redes sociais, como as pessoas encontram você. Estamos no 35590462, é o telefone do escritório aqui no centro do Rio. Nós temos escritório também em Duque de Caxias, 2552-3450, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, também pelo site, pelas redes sociais, Solon Tepedino Advogados. Me coloco à disposição de você sempre que necessário, Renata. É sempre bom ter você aqui com a gente, Solon. Uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.